E aí galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal. E nesse vídeo eu quero fazer uma breve demonstração de um corte social do zero, né? A gente entende que não existe corte social do zero, mas chegam alguns clientes, né, que insistem em querer esse corte social do zero, que é como se fosse um militar, né? No lado baixinho, né, bem baixo, e em cima também a gente retira na tesoura, mas bem baixo, né? Então fica como se fosse um corte militar. Eu vou colocar aqui no vídeo modelos de corte militar e geralmente fora do país, né, do Brasil, esse corte é chamado de crew cut, né, que é justamente esse modelo que na lateral fica bem baixinho e em cima também a gente deixa ele rebaixado, mas somente na tesoura. Mas de qualquer forma a gente precisa tirar a marcação dessa aresta, né? Trabalhando vários pentes, né? Tem que trabalhar o meio, tem que trabalhar o 1 e o 1,5 para deixar essa conexão bem legalzinha. E antes de mais nada, para você que ainda não se inscreveu no meu canal, vou pedir para que você se inscreva no canal, né? Interaja com a gente, curte, compartilha aí, pra gente ter mais interação aqui no nosso canal, tá bom? Gente, outra coisa aqui interessante é sobre como eu pego na máquina, não sei se vocês perceberam, né? Mas a forma que eu pego não é a forma correta, né? Existe outra forma que se pega na máquina, vou ver se eu encontro aqui a forma correta para mim colocar aqui no vídeo também. Mas essa forma é a forma que eu me adaptei, me acostumei desde o início da minha profissão, né? Eu consigo cortar dessa forma mais confortável para mim, mas ela não é a forma correta, ela é a forma errada, eu fico um pouco torto, né, cortando dessa forma, e isso vai futuramente prejudicar, né, a minha coluna, a minha saúde, certo? Então não é a forma correta. De acordo com a ergonomia, né, tem que ser cortado de outra forma, eu vou colocar aqui no vídeo, tá bom? A forma correta. E aí o que é que eu faço nesse corte? Eu passo zero em toda a lateral, porque o meu cliente ele gosta realmente bem zerado. Não chega a ser navalhado, mas é o zero bem baixo, né? E eu tenho que preservar essa aresta, eu tenho que deixar um pouquinho dessa aresta para me ter cabelo, para me tirar as marcações. Se eu for deixar muito lá em cima, se eu for subir esse cabelo até comendo essa aresta, eu não vou ter cabelo para mim tirar essa marcação, né? Fazer essa conexão junto com a parte de cima, tá bom? Então não fica legal, não fica interessante. E aí eu mostrei o pente para vocês, o primeiro pente que eu utilizo, que é o 1,5 só para limpar essa aresta, né? Eu não posso subir essa aresta, mas aí eu tô apenas limpando com o 1,5 e essa limpeza ela é bem superficial mesmo, é mesmo só para me tirar esse volume de cabelo que tem nessa aresta, mas eu não subo lá para a parte do topo, tá bom? Então como vocês podem observar, tô apenas limpando aí essa aresta para me começar a realizar a conexão. E essa escovinha eu utilizo ela praticamente em todos os cortes, né? Que é para limpar, para a gente conseguir observar melhor o que a gente fez, né? Então eu corto e depois eu passo ela, eu corto e passo ela, que é para limpar todos os cabelinhos que ficam. Agora eu vou utilizar o pente 1, número 1, para a gente começar a tirar essa marquinha que eu criei, né? Com o zero, né? Já fiz a limpeza com 1,5 e agora eu vou começar a suavizar essa marquinha que eu criei com o zero, né? Então passo apenas um dedo de 1. Depois do 1, depois que eu faço essa limpeza todinha com 1, eu troco o pente para o meio, que é abaixo do número, abaixo do pente 1, né? Então é o terceiro pente que a gente utiliza. E geralmente a gente vai trabalhar esses 3 pentes, né? Já que eu não vou deixar ele tão escuro. Então esses 3 pentes é que a gente trabalha, certo? Então aqui eu peguei o pente meio para mostrar para vocês. E ele é abaixo do 1, ele é metade do 1, né, na verdade. E aqui eu vou suavizando essa marquinha, né, do que eu deixei, que eu criei com 0. Então, primeiramente a gente vai diminuindo, né, os pentes. A gente começou com 1,5, suavizou um pouco, depois com 1, suavizou bem muito e depois com o meio, né, que suaviza bem mais. Ó. A gente já consegue perceber que está bem suave já a marca. E onde tiver alguma marcação aí eu vou identificando qual é o melhor pente para se tirar. Ali na parte de cima, se tiver muito escurinho, eu posso suavizar com um alto, né? Também tem a alavanca, que a gente tem que utilizar bastante essa alavanca. A gente sempre começa com ela alta, alavanca alta, para depois ver se tiver muito cabelo ainda, a gente vai baixando ela aos poucos, certo? Mas interessante a gente se adaptar a essa alavanca conforme está o tamanho ali do cabelo, né? Então, gente, eu espero que esteja dando para entender, né, a minha exemplificação aqui, que foi que eu passei primeiro foi o 0, limpei toda essa lateral, depois passei o 1,5 para tirar um pouco da aresta, depois passei o pente 1, tô passando novamente o pente 1 para limpar ainda alguns cabelinhos que eu achei que ficou muito escuro, e eu gosto de deixar bem claro, eu gosto de deixar uma conexão realmente bem legal, porque se não ficar essa conexão bem legal, o acabamento do corte em si não fica interessante, certo?
E depois eu passei o pente meio. O pente meio ele serve para tirar a marcação do zero, né? Então a primeira marcação que a gente cria, a gente depois tira, suaviza com o pente meio. Ou com o zero alto, né? Que ele vai conseguir ali suavizar a marcação do zero baixo. E também com o pente meio, né? O número meio, baixo ou alto, né? A gente vai suavizando essa marca do zero com esse pente, tá bom? Que é o primeiro pente que se existe, né? É o pente meio. Aqui eu já estou na minha parte de trás e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na lateral, que foi, primeiro limpei com 1,5, depois vou para o pente 1 novamente para suavizar um pouco mais essa marcação. E depois que eu suavizar a marcação, eu vou colocar o pente meio, né? Então foi a mesma coisa que eu fiz, né, na minha primeira lateral. E eu apenas repito aqui a mesma coisa, né? Então tá aí o pente meio. E eu vou suavizar agora a marcação do zero, para mim conseguir ter essa conexão bem legal, tá bom? E eu vou trabalhando da mesma forma, gente. Da mesma forma que eu fiz a lateral, eu vou fazer da mesma forma aqui atrás. O que é que eu tenho que ter cuidado? Em não subir esse cabelo aqui lá pro topo. Em cortar, em cortar de uma forma que eu não suba esse cabelo. Tem gente que corta o cabelo, quando vai ver, já tá lá no topo da cabeça do cliente. Então não pode deixar isso acontecer. Tem que cortar somente suavizando a marca. Não pode ir subindo o corte, subindo e subindo. Quando vai ver, você já tem chegado lá no topo da cabeça do cliente. E o cliente é muito chato, né, que isso aconteça, porque aí depois você vai ter mais dificuldade ainda para trabalhar essa suavidade, essa conexão, certo? Então eu tenho que ter muito cuidado em relação a isso. Aqui eu já voltei para o pente 1,5 novamente, só para suavizar a marquinha escura que ficou ali em cima. Mas é mesmo só trabalhando nessa conexão, sem subir o corte lá para o topo do cliente, tá bom? Aí novamente volto para o 1 e depois volto para o meio. Vou apenas trabalhando, gente. Onde eu senti que tem essa necessidade de eu trabalhar mais o pente naquela região para suavizar, eu troco, né, de pente e suavizo. Então, parte de trás já terminei. E agora eu vou para minha última lateral, né? E nessa lateral, novamente, eu faço a mesma coisa, né? Troco de pente, coloco o 1,5. Depois que eu fazer essa limpeza, coloco o pente 1 e depois coloco o pente meio. Pronto, depois que eu perceber e observar que meu cabelo tá sem marca nenhuma, que já tá uma conexão bem legal, é que eu vou pra tesoura. Mas primeiro eu tenho que trabalhar toda essa parte de baixo, deixar uma conexão legal, deixar sem marca e deixar ele já bem pronto para mim começar a parte de cima, né, que é na tesoura, certo? Então aí só pra gente terminar essa lateral aí e explicar como é que eu faço na tesoura. Na tesoura eu molho, né, eu molho a parte de cima todo e pintio, gente, esse cabelo, deixo ele bem penteado. Tem gente que gosta de utilizar o grooming, né? Que é uma substância, né? Como se fosse um creme. Tem ele líquido, como tem ele em creme. E a função dele é deixar o cabelo como se fosse molhado por mais tempo, né? O barbeiro ou o cabeleireiro, ele consegue trabalhar o cabelo melhor com ele, né? Se você pentear pro lado, o cabelo ele fica ali pro lado, ele não fica assanhado, né? E só com água, às vezes, você não consegue ter essa textura em que o grooming ele traz, né? Eu geralmente aqui no meu salão, né, eu não tenho esse produto e eu não utilizo ele, eu só molho mesmo, né? Porque é uma coisa, meus trabalhos aqui são coisas mais rápidas, né? Não são tão geralmente essas barbearias maiores, mais grandes, né, que utilizam esse tipo de produto. Eu não sei nem quais são as marcas que ele tem, mas é um produto que existe, que está aí no mercado para pessoas que gostam, né, desse cabelo com efeito mais molhado, para ter uma textura melhor em relação ao corte, ter essa pegada melhor. Então, para onde você botar o cabelo ali, ele vai como se fosse um gel mesmo, sabe? Então, o cabelo vai para onde você colocar, ele vai, né? Dando assim pro barbeiro ou pro cabeleireiro essa textura melhor para se trabalhar, né? Então, espero que vocês tenham entendido aí o que é o grooming. E, gente, nosso corte está praticamente terminado, né? Aqui eu já terminei essa conexão daqui dessa aresta, né? Eu deixei 1 a 2 dedos de aresta, que era justamente para realizar essa conexão, né? Que eu realizei com o pente 1,5 primeiramente, depois com o pente 1, que é o pente que eu mais trabalho, como vocês podem observar, e depois para tirar aquela marcaçãozinha do zero em que eu criei, né? Que foi a primeira marcação, eu tiro com o pente meio, que é o que é abaixo do 1, certo? Esse pente meio, ele é um dos pentes assim maravilhosos para tirar essa marcaçãozinha, a primeira marcaçãozinha que a gente cria, né?
que é a marcação do zero, e é uma das marcações eu acho que é até mais difícil de tirar, né? As outras posteriores é mais, a gente consegue suavizar mais, mas essa marcação do zero ela é a mais dificilzinha de tirar, porque tem que trabalhar ela com zero alto, né? Com a alavanca, o zero alto, aí depois coloca o meio baixo e depois o meio alto. Aqui nessa lateral, o meu cliente, como eu tinha falado no começo do vídeo, ele gosta bem zero mesmo. Não chega a ser um navalhado, mas eu já deixo bem pronto, como se fosse um navalhado, né? Essa máquina é uma máquina de acabamento, que eu possuo ela aqui, e eu utilizo para esse tipo de corte ou para cortes navalhados, né? Eu passo primeiro ela, deixo o cabelo bem zerado. Como vocês podem observar, ela ainda zera mais, né? Ela deixa bem zeradinho mesmo, só os canhãozinhos. E depois dela, se eu quisesse navalhar esse cabelo, eu apenas passava a shave, né? Não sei se vocês conhecem, mas eu vou colocar aqui no vídeo. Essa máquina shave, ela é muito boa para clientes que gostam do cabelo assim bem lisinho, sem nenhum cabelinho mesmo, né? Ela deixa bem lisinho, mais lisinho até do que a própria navalha, né? Eu no começo quando eu possuí ela, o vendedor falou que ela zera mais do que a Gillette. Eu não acreditava. E realmente ela zera mais do que a Gillette porque ela não deixa nenhum canhãozinho, gente. A Gillette a gente passa, mas a gente já sente assim um pouquinho de cabelinho. E a Shave ela não deixa nenhum fio de cabelo. Ela tira, corta o cabelo indo e voltando, né? Então não fica nenhum fio. Fica realmente bem lisinho, como se tivesse tirado na cera que fica sem cabelo nenhum, bem lisinho, né? Então fica bem lisinho mesmo. E essa minha máquina aqui é uma de acabamento e eu só zero ela. Eu só deixo o cabelo assim bem zerado para depois passar a shave. Nesse meu cliente não vou passar a shave, certo? Vou passar somente essa máquina mesmo para deixar mais zerado ainda, né? Que ele gosta desse zero bem baixo. Ele não gosta assim muito alto para até o corte durar mais tempo também. E caso eu crie alguma marcação com ela, porque provavelmente vai criar, como vocês podem observar, né? Eu vou ter que usar novamente a outra máquina com o zero baixo ou com o zero alto, né? Vou ter que variar aí só a alavanca mesmo da máquina de corte para suavizar a marcação que provavelmente essa máquina de acabamento vai criar com esse zero que eu estou tirando. Ou também, para quem já tem prática, eu posso ir tirando a marcação com ela mesmo, né? Só com a pontinha da máquina, eu já posso ir suavizando essa marcação que eu estou criando com ela. Ou então fazendo o movimento C, né? Que também é um movimento em que eu não vou criar essa marcação, né? Ou utilizando a pontinha da máquina só para me suavizar essa marca que eu crio, certo? Então são dois movimentos em que eu utilizo muito, que é esse movimento C, em que a gente bota a máquina e depois retira, né? Para cima, assim, para não criar essa marcação. E também esse movimento da pontinha da máquina, né? Da lâmina, para também não criar essa marcação ou suavizar essa marcação que a gente cria com zero. Então, gente, depois que eu terminei aqui toda a lateral, né, eu vou apenas ver se tem alguma marquinha. Se tiver alguma marquinha, aí eu vou só suavizar mesmo para deixar esse corte, né, bem perfeito, o acabamento bem perfeito. E apenas são detalhes, né, detalhes que tem gente que não liga muito. Eu já sou muito perfeccionista nessa questão de marca. Então, eu prefiro suavizar toda a marquinha que eu puder observar, que eu olhar e ver que tem alguma marquinha, eu suavizo só um pouquinho mais com a pontinha mesmo da máquina, com o zero baixo ou zero alto, e também com o meio, que é o que suaviza mais as marcações de zero, né? Então eu utilizo em alguns cantos em que observar que tiver alguma marquinha, certo? É só mesmo detalhes, né? Mas que muitas das vezes fazem toda a diferença no corte, né? Então pequenos detalhes você puder observar e corrigir esses detalhes, eles vão fazer muita diferença na sua finalização do acabamento, de tudo, né? Do corte em si. Então vai ficar um corte bem mais acabado, bem mais com os detalhes bem mais trabalhados, certo? E aí, parte lateral finalizada, né? Vamos para a parte de cima do cabelo, a parte do topo. E nessa parte do topo do cabelo, eu primeiro molho e pintio o cabelo bastante, né? Deixo esse cabelo bem alinhado para mim poder começar esse corte, né? Então a gente molha bastante, deixa ele penteado, bem alinhado e depois começa a realizar o corte em si. Como é um militar, como eu falei, estilo militar, eu vou deixar esse cabelo bem baixo. E a primeira coisa que eu faço, gente, é a conexão novamente, né? A gente que fez a conexão na lateral só com máquina e agora a gente vai conectar aqui essa lateralzinha com a tesoura, os cabelos que estão passando no pente corrido. Então eu pintio
O cabelinho que estiver passando, eu retiro as pontinhas com a tesoura. Então, encaixo o pente, vou subindo e o cabelinho que estiver passando, corto, né? Penteio novamente para baixo, encaixo o pente, cabelinho que estiver passando, eu corto. Então é só esse movimento, né? Penteio para baixo, subo o pente, encaixo o pente, pontinha que estiver passando, eu corto. Então é um movimento bem simples de fazer, não é um movimento difícil. E esse movimento ele vai realizar uma conexão maior nesse acabamento do corte, tá bom? E agora eu vou mesmo só baixando, né? Deixando bem baixo essa parte de cima, tá bom? Não vou utilizar máquina aqui nessa parte de cima, tem barbeiros que ainda utilizam máquina, né? Além da tesoura, ainda utilizam a máquina. Eu não acho interessante, eu gosto de cortar em cima somente na tesoura, né? Então eu pego bastante cabelo, como vocês podem observar, alinho o cabelo e retiro mesmo as pontinhas, né? Depois que eu realizar esse movimento em todo o cabelo, eu venho novamente passando para ver se tem alguma ponta passando. Se tiver alguma ponta passando, eu retiro, mas eu gosto sempre de dar uma conferida em todo o cabelo novamente se tem alguma ponta passando ou não. Se tiver, eu retiro novamente a pontinha que tiver passando, né? Se tiver desalinhada juntamente com os outros cabelos, certo? A gente é nessa parte que é utilizado o grooming, né? Que eu tinha falado no início do vídeo, né? E esse grooming, ele vai facilitar, né, no manuseio do cabelo em si, né? Você vai ter uma textura melhor. Gente, a altura que eu deixo é da altura do meu dedo mesmo, né? Eu deixo baixinho até o limite que eu consigo retirar com o dedo. Outra dica importante aqui é que eu pintio pra frente todo o cabelo e depois alinho os cabelos aqui na testa do meu cliente, né? Pra caso o cliente pentear em algum momento em casa pra frente, ele não vê que tem algum cabelo passando ou não. Então eu sempre deixo alinhado essa parte da frente, né? Pintio o cabelo pra frente e deixo ele alinhadinho, certo? Aí o cliente pode usar pro lado que ele quiser, ou pra frente ou pra trás ou pro outro lado, que aí ele não vai perceber nenhuma ponta passando, né? Nenhuma ponta fora desse alinhamento, certo? Outra aqui, um bônus, né, pra vocês. Eu sempre dou de brinde alguma coisa pro cliente. Ou eu dou a sobrancelha, né? Pra esse meu cliente aqui eu dou a sobrancelha. E geralmente também todos os meus clientes eu lavo o cabelo. Então depois que eu terminei o cabelo desse meu cliente eu lavei, né? Mas a sobrancelha, assim, para alguns clientes que já tá há muito tempo comigo, eu sempre dou um brinde, dou alguma coisa assim pra agradar, né, gente, os clientes. Então esse meu cliente eu dei a sobrancelha, eu faço uma limpezazinha ali bem rápida, não demora nem em torno de 5 minutos, é muito rápido. Então isso não vai tirar muito meu tempo, que eu vá perder muito tempo por conta disso, certo? É mesmo só uma limpeza bem rápida e é um agradozinho a mais para o cliente, né? Que se sente mais satisfeito com o trabalho e mais feliz também, né? Com o serviço, as pessoas vão ver, vão observar, né? Quando a gente realiza um trabalho que é bem feito, as próprias pessoas, quando o cliente sai nos cantos, as próprias pessoas perguntam onde foi que ele fez o cabelo, onde foi que ele fez a sobrancelha, onde foi que ele fez uma barba, né? Então, o nosso próprio trabalho, ele se é vendido quando a gente realiza um trabalho com excelência, um trabalho com qualidade, né? Então, a gente sempre tem que trabalhar realmente com amor, por amor, pra gente ter essa noção, né, que nem tudo é dinheiro. Lógico que uma vez ou outra, ou um cliente novo, a gente cobra mais, mas um cliente assim que já é antigo de muito tempo, eu sempre dou esse agrado, tá bom? Aqui, gente, é o nosso corte finalizado, né? Cabelo lavado, cabelo limpo, já com pomada, já penteei. Só não escovei esse cabelo, porque é um cabelo que não precisa ser finalizado com escova, a não ser que o cliente queira, né? E para você que gostou desse vídeo, que gostou da minha explicação aqui, curte, compartilha, se inscreve no meu canal, me ajuda aí a impulsionar o canal, que essa ajuda é muito importante para mim, muito importante para o meu canal, tá bom? Então, brigadão, valeu, né? Comentem aí para me ajudar vocês em alguma dúvida que tiverem e aguardo vocês até o nosso próximo vídeo, tá bom? Então, valeu, beijão e tudo de bom para vocês.